Então, gente, imagino que essa seja a aula depois do recreio, né? Vão ficar faltando aí a parte, nossa segunda parte da matéria, que é de movimento circular. E eu vou fazer uma pequena explanação aqui, não vai ser demorado, né? Eu calculo em média aí de 5 a 10 minutos para resolver, desculpa, cada questão do movimento circular. E a questão 18 é mais difícil, né? Então, se a gente volta aí de 5 a 10 minutos, vocês vão levar aí, em média, 30 a 35 minutos para fazer. E com o vídeo, com tudo aqui, vai dar em torno de 40 a 45 minutos, que é mais ou menos a duração da aula. Eu espero que dure a aula nesse período. Eu vou falar um pouquinho sobre o movimento circular, até para lembrar vocês, né? Vocês devem estar esquecidos, né? Vamos criar aqui o nosso lápis. Então vamos lá. Que é um movimento circular, né? Deixa eu só fechar essa janelinha aqui. Só escrevo aqui. O movimento circular é o movimento em trajetória circular. Lembrando que ele tem raio, aqui, ó, o raio, vou chamar de R, né? E eu vou calcular a velocidade linear como comprimento da circunferência, 2πr, sobre o período dela, tá? Período tempo, tempo que a gente, no movimento circular, chama o tempo de período, porque é um movimento cíclico, né? Ele se repete. Então, eu chamo 2πr sobre t. Essa é a velocidade linear, tá? Essa é a velocidade linear. A outra coisa que varia aqui com o tempo é o ângulo. E para isso, né? Então, isso aqui eu vou escrever velocidade linear. Lembrando que isso aqui já foi falado em aula, né? Só mais uma revisão. Velocidade linear. E o ômega, né? Que é esse Wzinho aqui, é a variação do ângulo, 2π, sobre o período. Tá aqui, ó. 2π sobre t. Essa é a velocidade angular. Então, nós podemos escrever essas velocidades também, nós podemos escrever também em função do período. Como assim, professor? Bom, período em função da frequência. A frequência é o inverso do período, né? A frequência é o inverso do período. Então, aqui, ó, eu posso, todas essas duas fórmulas, eu tenho o numerador multiplicado por um sobre t. Então, se eu substituir um sobre t por f, eu vou ter que a velocidade. Deixa eu dar uma apagada aqui, né? Já que eu escrevi aqui. Vamos dar aqui. Vou apagar. Se eu substituir ali, eu vou ter 2πr vezes f e 2π vezes f, né? Então, é uma outra forma de eu poder escrever as velocidades em função do raio e da frequência ou em função do raio e do período. Então, isso vai ajudar a resolver os exercícios, tá? Lembrando que nós também vimos a associação de polias. Quando ela era associada por uma correia, duas polias A e B, raio A vezes a frequência de A é igual a raio B vezes a frequência de B, né? Então, a gente usava essa relação para calcular. Dito isso, vamos para fazer as questões 16, 17, 18. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui. Um pouquinho para cá. Vamos lá. Questão 16. Uma bicicleta percorre 60 metros em 10 segundos. Ora, 60 é uma distância, 10 segundos é o tempo. Então, ele tem a velocidade linear aqui, ó. 60 sobre 10 é a velocidade linear, que é de 6 metros por segundo, em movimento uniforme. Se as rodas têm 40 centímetros de raio, ou seja, está dando o raio das rodas de 40 centímetros, lembrando, né? Essa velocidade está em metro por segundo, aqui está em centímetro, então tem que passar para metros, 0,4 metro.
Calcule a frequência do movimento em torno do eixo, né? Quer saber a frequência do movimento? Então, aqui, ó, vai ficar em função de π. O exercício, está vendo? O exercício não diz considere π igual a 3 ou π igual a 3,1. O exercício não fala. Quando ele não fala, a gente não considera, a gente vai deixar em função de π. Então, quando você pega a fórmula V igual a 2π R vezes F, ele quer saber a frequência. Então, ó, você tem o valor de V, que é 6, o 2π, que é uma constante, e o valor de R, que é 0,4, né? Então, a frequência vai ficar em função de π. Eu não vou dar esse resultado, tá? Eu vou esperar com que vocês façam e a gente vai corrigir, porque a gente vai ter aula na outra quinta. Então, eu não vou fazer esse resultado para a gente corrigir na outra quinta. Fica até como atividade de casa, de casa não, que vocês vão estar fazendo em aula, né? Mas para a gente corrigir na outra quinta-feira. Tá? Então, né, como é que eu sei que eu tenho que usar essa velocidade? Olha, a velocidade da roda é a velocidade da bicicleta inteira, né? Porque se a bicicleta tem uma velocidade e a roda tem outra, elas vão se separar. Então, elas têm que ter a mesma velocidade. Então, a velocidade da roda é a velocidade da bicicleta, tá? Essa é a consideração a ser feita nesse problema. Vamos pular para o 17. A velocidade de um automóvel pode ser medida facilmente através de um dispositivo que registra o número de rotações efetuadas por uma das rodas, desde que se conheça o seu diâmetro. Considere, por exemplo, um pneu cujo diâmetro é de 0,50 metros. Ele deu uma coisa chamada diâmetro, tá, gente? Diâmetro é o dobro do raio. A gente precisa do raio para fazer esses cálculos, a gente não precisa do diâmetro, precisamos do raio. Se o pneu executa 480 rotações por minuto, pode-se afirmar que a velocidade do automóvel em metros por segundo é. Então, aqui aparece segundo, aqui está em minuto. Então, a gente tem que passar de rotações por minuto para rotações por segundo, que é o Hertz. A frequência rotações por segundo pode ser substituída pela unidade de Hertz. Então, para fazer isso, né, 480, eu divido apenas por 60, né? Quarto zero com zero. Se são 480 rotações por minuto, 48 por 6 vai dar 8. 6 vezes 8, 48. Então, vão ser 8 rotações por segundo, 8 Hz. Então, ele deu o raio, ele deu a frequência. Né? Tem raio e tem frequência. Qual é a velocidade do automóvel? Essa também é bem simples, né? Pela mesma relação que foi usada em cima, eu vou usar embaixo e isso vai me resolver o problema. Só aplicar. Não vou fazer os cálculos. Quem tiver aí na sala vigiando a turma com vocês, por favor, por favor, né, dê um tempo para que vocês possam fazer. Não é difícil, né? É só substituição e se tiverem dúvidas, vocês anotam para falar comigo na aula para o nosso próximo ponto, ok? Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma apagada aqui para poder fazer a de baixo, né? Ter espaço para fazer a de baixo. Vou dar uma apagada aqui. Borrachinha, ó. Borrachinha é tudo de bom. Deixa eu apagar aqui também. Já é o suficiente. Vamos subir aqui, ó. Esse aqui vai dar um pouco mais de trabalho, tá? Apagar logo tudo aqui, para não ficar feio. Bom, a distância entre o Sol e a Terra é de cerca de 150 milhões de quilômetros. Considere um ano, aqui saiu 307, mas é elevado a 7, tá? Conserte aí na folha de vocês. É 10 elevado a 7 segundos. Então, a distância entre a distância entre o Sol e a Terra é de 150 milhões de quilômetros, ou seja, se aqui está o Sol, a Terra está aqui, ele está dizendo que essa distância é de 150 milhões de quilômetros, ou seja, está dando raio. O raio desse movimento aqui, ó,
da Terra ao redor do Sol é de 150 milhões de quilômetros, tá? Ele deu o período da Terra, que é o tempo que a Terra leva para dar uma volta ao redor do Sol. Eu já fez esse cálculo para vocês, a gente já fez esse cálculo em sala, né? 3,1 vezes 10 a 7 segundos é o período. Admita que a órbita da Terra em torno do Sol como circular, só lembrando que pela lei de Kepler, essa órbita ela é uma elipse, não é um círculo perfeito. Mas para muitos cálculos vale essa aproximação para que ela seja circular. Para muitos cálculos essa aproximação é válida, tá? Assim, a velocidade de translação da Terra em torno do Sol tem módulo aproximadamente igual a. Então, essa velocidade vai ser igual a 2 vezes π vezes r sobre t. Não vamos usar frequência porque ele não deu a frequência, ele deu o p. Ele deu o valor de R, 150 milhões de quilômetros, mas aqui ó, a gente tem que mudar esse quilômetro para metro. 150 milhões de quilômetros vai ser 150 bilhões de metros, né? Então tem que acrescentar três zeros. Então vai ser 2π, né? Aqui, como ele. Ah, ele botou aqui, ó, dot pi. Aqui é p, não, aqui é pi. É dot pi igual a 3,1, né? Pulei isso. Então ele deu o valor de pi. Então, ó, vai ser 2 vezes 3,1 vezes R, que é aí 150 milhões, né? É 10 elevado a 6, né? São três zeros. Como eu vou passar de quilômetros ainda para metro, então é 10 elevado a 9. 150 vezes 10 elevado a 9, tá? Isso tudo dividido por 3,1 vezes 10 elevado a 7. Repare que o 3,1 foi colocado de propósito ali em π, né? Vai acontecer uma mágica aqui, né? Vai acontecer uma mágica aqui com esse 3,1 daqui com 3,1 daqui. Então, vocês vão calcular a velocidade aproximadamente. Ele vai falar aproximadamente porque π foi aproximado, né? Aqui. E vão achar essa velocidade em metros por segundo, né? A velocidade da Terra em metros por segundo. A questão é, vocês vão discutir esse resultado, né? A Terra está se movimentando com essa velocidade. Vamos discutir esse resultado em metros por segundo, tá? Então, façam essas contas, né? Como eu falei, tempo de leitura até a solução 10 minutos para cada um, né? Dependendo de cada um, 5 a 10 minutos. Fazendo os cálculos direitinho, né? Eu calculo aí de 35 a 40 minutos para fazer. Eu assisti o meu vídeo aí logo em torno de 10 a 15 minutos. É o tempo suficiente para passar a aula de depois do recreio. Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês, pedir que valorizem esse trabalho, dá trabalho, né, fazer esse tipo de vídeo, tá? Dá trabalho, né? Eu tinha um tempo de casa para fazer e eu queria estar aí com vocês, infelizmente não pude estar, mas eu também não queria que vocês ficassem 3 tempos sem ter contato com a física. Então, eu fiz um vídeo de espelhos, um vídeo de refração da luz e um vídeo, né, de espelhos e refração antes do recreio e um vídeo sobre movimento circular para contemplar as nossas três aulinhas. E na quinta que vem, né, a gente vai estar reunidos aí, a gente vai tirar dúvidas dessa lista e, se for o caso, nós vamos fazer mais exercícios, né, se for necessário, né, vai fazer. Tá bom? Obrigado. Beijo, até a próxima quinta, né? Vou parar a transmissão aqui. Só lembrar como faz aqui.